Vamos colocar de pé, vamos orar? Agradecer a Deus. Para a gente iniciar mais uma escola debaixo da graça do Senhor. Senhor Jesus, Deus o Pai, Deus de infinita bondade, Deus de amor, Pai, cuja santa presença nós estamos, glorificado, honrado, bendito é o teu santo nome, bendito é aquele que vive e reina por todo sempre. Meu Pai amado, a Ti confessamos os nossos pecados, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que ultrajou o teu santo nome, toda situação contrária à santidade que há em Ti, Pai, que ocupou nosso pensamento. Senhor, Te pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus amado, a não praticá-los mais, porque sabemos da nossa fraqueza, Pai. Não nos rejeite, não nos lance fora, não retire de nós o Teu Santo Espírito, criando, Senhor Deus, um coração puro, renovado, Senhor Deus amado. Que o entendimento da Tua Santa Palavra, Pai, esteja, Senhor Deus, agora dispensado aos nossos corações, à nossa mente, Pai, para que recebamos, Senhor Deus, a revelação daquilo que Tu queres que nós saibamos todos os dias, segundo a Tua vontade na Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nós vamos pretendemos finalizar hoje o estudo do Juiz Eterno. E nos dois primeiros, foram dois, não foram isso? Sim. Até agora, nós falamos sobre a porta estreita, mas se vocês prestaram atenção, a porta estreita ela só se viu, a menção da porta estreita, das duas portas. Na verdade, a Bíblia fala dois caminhos, então são duas portas. A menção acerca da porta estreita levou-nos a observar detalhes bíblicos que comprometem o caminho do cristão com relação ao conhecimento. Exemplo disso, nós falamos que porfiai, não é isso? Disputai por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e o quê? E não o quê? Não conseguirão isso. Não conseguirão. Então, na semana passada, nós falamos que quando a pessoa ela aparece na porta, e isso tudo, claro, é uma simbologia, mas colocando a posição do cristão no seu caminho, os irmãos vão ver que foi dito no estudo que o Senhor, Ele olha a sua vida como uma linha atemporal. Ele não olha assim, o irmão Alessandro aqui, depois o irmão Alessandro aqui, depois aqui. Ele já enxergou toda a situação do irmão Alessandro. Ele tem isso. Nós tentamos lidar com o nosso Senhor como se Ele fosse com a gente, mas Ele não é. Por isso que a palavra diz que Ele conhece o que? Nosso coração. Não é isso? Como eu falava? Coração. Isso, o coração. Ele conhece o coração. Então muitas pessoas, eu quero pegar isso, pega e fala assim, olha, Deus conhece o meu coração, como se nós tivéssemos certeza que Ele está achando uma coisa boa dentro de nós, quando na verdade o que nós comentamos aqui agora na oração foi: crie em mim, ó Deus, o quê? Um coração puro. E outra palavra diz o quê? Reto. Em Jeremias ele fala assim: porque eu, Senhor, sondo os vossos corações. Ele entra, ele perscruta no nosso interior e verifica tudo. O problema é que nós achamos no nosso caminho, aí nós vamos entrar nesse ponto hoje, que tudo está bem. O problema da pessoa caminhando por reino de Deus, qual é o problema principal que impede muitos de entrar pela porta estreita e acabam achando que entraram por ela, mas entraram pela porta larga? O quê? O engano. O engano baseado em mostrando o que para você? Engano, corretíssimo. Mas qual a ferramenta do engano? Para ele enganar, o que ele mostra para você? Que você é, no teu pensamento, um cristão. Então, para ele te enganar, adianta ele colocar vício na tua frente? Ele colocar, vou te dar uma arma e você vai assaltar? Não. Qual é a arma principal do engano com relação aos que se dizem conhecedores do Senhor? Pensem bem, pensem bem. Podem falar, porque o que vocês falarem não vai estar errado. Vai apenas assim, está levando para o principal.
principal arma. E nós citamos isso aqui, hein? Com 2 parábolas. Nós citamos aqui. O que engana a pessoa que faz com que ela pense assim, eu sou do Senhor. E Deus é comigo. Achar que sabe que é salvo? Sim, mas ele acha que é salvo. Nós até comentamos aqui, eu comentei com a irmã. Ele acha que é salvo porque ele tem um sinal característico da vida dele. Qual é o sinal que ele diz assim, claro que Deus é comigo, senão... E ele acaba criticando outras pessoas que não tem aquele estigma. Lembra que eu falei que é estigma? Estigma é uma marca que acaba dando o quê? Uma distinção para aquela pessoa. Vocês lembram, não? O que foi comentado? Isso. Vida próspera. Um sinal de Deus. Os irmãos concordam que quando fala que é um sinal de Deus, lembra que o rico, que era religioso também, e Lázaro, que era da linhagem de Abraão, ambos receberam de Deus tanto o que aos nossos olhos é mal, como o que é bem? Então eu faço uma pergunta para a irmã Beth. Não pergunta, é retórica. Pensa, irmã Beth. Uma coisa que é muito boa para a irmã. Agora, vamos entender, que coisa maravilhosa. Mas no final, coloca assim, anos depois, por causa daquilo ali, aconteceu uma coisa ruim. Naquela época que aconteceu uma coisa ruim, e a irmã tivesse certeza que foi por uma coisa que a irmã jurava que era boa, a irmã vai continuar taxando aquilo que foi há anos atrás como boa, porque o resultado foi ruim, não foi? Mas na hora não considerou boa. Irmãos, todos passam por isso. O problema é que o Senhor, Ele concede bens para quem Ele quiser. Sabe quem coloca o presidente da República lá? Nós? Ok, nós. Mas lembra, nenhuma autoridade tu terias se do céu não te fosse dado. Lembra o que foi dito para Pilatos? Não, tá certo, somos nós. Mas na verdade, ainda que você coloque o pior lá, a Bíblia fala que você deve fazer o que por ele? Orar. Hã? Isso, por que, Felipe, orar? Se ele aos olhos, assim, é esse camarada que entrou, nossa, é horrível. Por quê? Porque toda autoridade é constituída por Deus. Ok, mas não quer dizer que seja santa agradável a ele. É porque a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades. Para quê? Para que aconteça o quê? Quem lembra? Tem um disparo. Isso. Você ora, olha bem, você ora pela vida dos bandidos, não é para que eles permaneçam bandidos, para que Deus tenha misericórdia deles, e dentro da misericórdia de Deus você tenha paz. Entendeu? Quem é que não deseja a salvação de uma pessoa, porque sabendo disso, e principalmente que a salvação daquela pessoa vai fazer com que ela seja mais um soldado, junto contigo, contra o que ele praticava, não é isso? Então pensem, se os bens viraram estigmas, e não somente bens, mas transparência de situações abençoadoras, tipo, Deus tem sido comigo, Deus nunca permitiu que me faltasse nada, ok? Não é lícito falar isso? Deus não permite que falte nada, é um sinal de que você está garantido com o reino de Deus, por um acaso? Não. Hebreus, no capítulo 6, fala assim, porque a terra, você acha que no versículo 5 ou 6 fala assim, porque a terra que embebe a chuva que cai sobre ela e produz erva proveitosa, quando é lavrada pelo agricultor, recebe a bênção de Deus, olha só. Mas a que produz espinhos e abrolhos, para nada presta, mas perto está da condenação, e o seu fim é ser o quê? Queimada. Entenderam? Ele separa isso. Então, quando você chega diante da porta, pense em todos os infortúnios. Pense em tudo que vocês estão vivendo. Vocês vão partir, agora eu quero abrir a mente de vocês. Vocês já pensaram que vocês vão expirar de uma hora para outra? Alguns vão até saber quando vão morrer, quando estão com uma doença. Outros velhos demais, não importa, mas nós não vamos partir. Então por que nós brincamos com a nossa alma? Eu estou no meio, eu sou o primeiro. Por que nós brincamos com ela? Não é porque nós temos estigmas de que o Senhor é conosco e jamais nos rejeitará? É verdade isso? O Senhor rejeita alguém, sabe? Segundo a oração de Cristo? Não. O Senhor rejeita alguém, Joyce? Não.
Mas ele não rejeita aquele que o quê? Foi levado até ele. E o que nunca foi? E o que proclama assim, Senhor, por que o Senhor está me rejeitando? Eu vi até o Senhor pregar nas minhas ruas. Não é isso que nós lemos na semana passada? Eu ouvia o Senhor falar das maravilhas do reino do céu. Sim, você ouvia. Mas os espinhos te atrapalharam. O teu solo, que era um solo pedregoso, te atrapalhou. Você nunca frutificou. E ele fala, apartai-vos de mim, vós que sois crentes falsos. É isso que é dito? E isso, praticantes da iniquidade. Mas olha bem, alguém se considera praticante da iniquidade? Não. Só quem pode julgar isso? Senhor. Isso. Por isso, o Senhor, por isso, temamos e tremamos. Por quê? Porque quando a pessoa chega diante da porta estreita e ela vê, muitos tentarão, não conseguirão, pensa bem, você está alegre e contente, você saiu da cidade da vaidade, e você está indo embora, porque pregaram o evangelho para você, seu coração se encheu de alegria, e você está indo, não importa, irmã Elizabeth, quantos anos tem, que seja 20, 25 anos, e você está indo até uma hora que é um momento decisivo na sua vida, onde literalmente não tem mais como levar o pouquinho que você estava levando ainda desse mundo. Nessa hora, a palavra diz que você se entristece. Há dúvida no teu coração. Lembre-se que nós comentamos que depois da porta fechada tentaram ainda pedir. Não tentaram? Na semana passada, lembra? E o dono da casa fecha a porta. Abre-nos, deram desculpa por quê? Olha, eu não tenho como passar na porta. Vou esperar um momento assim, em que tem uma autorização de Deus. Tipo, preste atenção nessa frase. O Senhor tem sido misericordioso comigo. Palavras desse jeito. Vira um mantra para nós. Olha, o Senhor tem sido bom na minha vida. Mas, se eu não me engano, não lembro o número do Salmo, o Salmo deve saber. Eu não lembro mesmo, assim, sei onde é pegar a Bíblia, mas não vou pegar, vou só citar. Que darei eu ao Senhor? Não sei se é o 27. Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Olha bem, benefícios. O Sandro lembra qual é a resposta? Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Imediatamente tem sido assim, tomarei o cálice da salvação e bendirei teu santo nome. Olha só, olha que resposta. Tomarei o cálice da salvação, ou seja, ainda que ele tenha feito todo benefício comigo, esses benefícios não têm a ver com benefícios e que eles passam. Pode uma coisa ser boa, celestialmente 100% para a gente, se ela termina nessa terra. Se ela termina, ela é boa enquanto está na terra. Mas o que é bom do Senhor é o quê? O que é bom do Senhor é o que permanece? Lembre-se, não ajuntai tesouros na terra. Eu estou falando da pessoa que chega à porta estreita. Mas ajuntai tesouros aonde? No céu. Onde o quê? Fala alto. A traça não corrói. A traça e a ferrugem não corrói. Ou seja, tudo é passageiro. E eu quero trazer para os irmãos isso. Eu quero que deixe a Bíblia aberta, por favor. Deixa a Bíblia aberta em Mateus 16. Deixa por enquanto. E eu vou terminar um comentário. Pensem bem, vocês vão partir. Nós vamos partir. Então eu pergunto para os irmãos. Respondam se quiser, qual é o valor da minha alma? Qual é o valor da minha alma? Qual é o valor da tua alma, Joyce? Qual é o valor das nossas almas? Podemos medir um valor assim? Talvez tenha um valor estipulado. Sandro, olha para os que partiram. Qual o valor de uma alma? Nós que conhecemos o Senhor, tememos quando uma pessoa incrédula parte. Já passou por isso, irmã Elizabeth? Ver uma pessoa que nunca teve nada com o seu partir e a gente fica, mas nós devíamos com isso olhar para quem? Para nós. Isso, para nós. De duas formas. Não lembra que nós falamos da intensidade no domingo passado? É o mesmo rigor que é usado para condenação, o juízo é o mesmo rigor usado para salvar. Então pense, o rigor de Deus está onde para salvar você? Está onde esteve o rigor de Deus para salvar a sua vida? Aquele rigor mesmo, o rigor, sua ira dele estava em quem? Em quem estava para salvar o Alessandro?
O filho dele. No Filho. Pensa naquele momento. Eu quero finalizar o estudo trazendo esse pensamento. Não pensem. Todo o rigor de morte e trevas estava em Cristo, ao ponto do Senhor abrir a sua boca e falar: Deus meu, quem completa? Porque o quê? Sabe o que quer dizer desamparaste no grego? Eu não estou mais te vendo, Senhor. Pai, onde o Senhor está? E eu aceito um comentário que eu já ouvi. Pense bem o filho dele recebendo toda a porcaria e nojeira desse mundo. A Bíblia fala que o castigo eterno que devia nos trazer a paz estava sobre ele. Sobre cada ferimento dele nós fomos curados. Sobre cada dor, cada minuto de dor que ele sentiu. É o rigor que teve na vida do santo para salvar a vida dele. Esse rigor, santo, dá para compreender, Alessandro, o que nós estamos falando? Olha só, Joyce, dá para compreender? Pense bem, quando você se diz salvo, o mesmo rigor que é do juízo, é o rigor para a tua salvação, porque o Senhor sofreu. A gente usa essa frase corriqueiramente: o Senhor sofreu por mim. Não, ele sofreu mesmo, ele padeceu. Então agora inverte. Se houve esse rigor, e Sandro, você recebeu esse rigor em Cristo, sobre Cristo, para que você fosse salvo, qual o nível de rigor caso você o rejeite? Lá no juízo, menor? O mesmo. Então, por favor, irmãos, pensem. Olha a tristeza. Posso usar a irmã Elizabeth como exemplo? Mas não assusta não. Nunca conheci você, irmã Elizabeth. Nunca. Posso continuar com o exemplo? Eu estava no estudo lá. Presta atenção, é sério isso, não é uma brincadeira. Tudo que nós fazemos pode chegar ao ponto de falar assim: então, senhor, são poucos que se salvam, não é isso? Do jeito que eu estou fazendo com a irmã aqui agora, Jerônimo, você está pegando pesado. Não. São poucos sim que se salvam. Mas esse pouco é considerado o quê? Numeroso. Lembra da promessa de Abraão? Será mais numerosa que as estrelas do céu. Essa família tua. Quem é que estava lá para receber o Lázaro? Quem estava lá? Abraão. Não é isso? Ele fala para o rico: por favor, não questione assim: pô, ele está falando isso de novo. Sabe por quê? Está sendo dito de novo porque vocês precisam entender. Filho, a palavra fatídica que deve ser um terror, meu Deus. Ninguém imagina depois que você parte. Filho, vai a palavra depois, não depois, filho. Quando ele fala para o rico, Abraão fala: filho, o que é? Ele manda o rico fazer o quê? Lembrar. Isso. Lembra-te. Olha o tormento. Lembra-te, Silvio. Lembra-te, Joyce. Eu tenho que usar vocês como exemplo. Lembra-te, Gero, que recebeste na tua vida tudo que era dignificante. Tudo que você quis, eu, Senhor, concedi a você. E Lázaro, eu concedi para ele os males. E não vou lhe dizer o porquê. Achava que eu fosse falar o porquê. Não vou lhe dizer o porquê. Porém, sem eu dizer o porquê, ele agora está comigo o quê? Palavra linda que está lá. Agora ele é o quê? Consolado. E tu em tormentos. Consolado no grego é agora. Eu peguei Lázaro e trouxe para perto, para o meu lado. Lembra que ele estava no seio de Abraão? É colocar-se ao lado, junto. Ele agora é consolado. Talvez ele tenha escutado assim, ó: viu, Lázaro? Nós nunca esquecemos de você. Pode falar, irmã Elizabeth. Eu pergunto assim: quando assim, nós vemos, e até nos seus irmãos, mas passado de mim, a gente às vezes olha e julga assim, pela nossa aparência, né, visual, que algumas pessoas, nossos olhos, parecem que são mais favorecidas do que outras. Sim. Né? E a gente vê, né? Então, aí nesse caso aí, por exemplo, assim, o mendigo lá, ele foi, Lázaro, foi assim, agraciado, né, por Deus.
Então quer dizer que em algumas situações a nossa coisa boa, bênção, só vai receber lá. No caso desse Lázaro. Isso, porque ele estava vivo, né? Então um recebeu bens e outro recebeu males. Qual dos dois tinha mais direito ao céu? Não, esquece a posição. Havia um com mais direito, outro com menos direito ao céu? Não. Porventura, por que Jesus cita assim, acautelai-vos de toda espécie de cobiça? Em outra tradução diz avareza. Porque a vida do homem, lembra Zoe que eu expliquei, que é a vida que Deus quer lhe dar, que transborda para a vida eterna, não depende dos bens que ele possui. Quando eu falo não depende, não quer dizer que é opcional, não. Eu posso ter bens e posso não ter. Não depende. Não engane o vosso coração achando que vocês são agraciados por mim, que já é o meu sinal de que receberei vocês. Mas o sinal que serão recebidos por Cristo, Paulo fala para Timóteo. Timóteo, o firme fundamento. O que os irmãos entendem com essa frase? Firme fundamento. De hipótese nenhuma vai ruir. Isso. Ou seja, se há alguma coisa que está firme para vocês, é o que eu vou falar. O firme fundamento de Deus, a garantia dele, permanece, não é isso? Não é destruído, porque o Senhor Alessandro chegou inabalável, tendo este selo. Quais eram? O Senhor Conhece os seus. Isso. E agora, primeiro ele fala, o Senhor conhece os seus, são todos? Os dele. Os dele, então, mas não são todos, só os dele. E agora eu vou falar de todos. Aparta-se do mal, na outra tradução diz assim, aparta-se da iniquidade todo aquele que diz ser do Senhor. E então ele condicionou. Eu já conheço que são meus. Agora, com relação a todo mundo que está falando, ok, vou dar só uma marca em vocês. Vocês dizem que são meus? Aparta-se do mal, se vocês dizem que são meus. Aparta-se da iniquidade. Porque lá no dia do juízo, como é que é? Apartai-vos de mim, não é isso? Não vos conheço. Vós todos que praticais o quê? Assalto? Furto? Prostituição? Roubalheira? Não. Iniquidade. Iniquidade. Abriram aí em Mateus? Sim. Sabia que isso que a irmã perguntou? Aguarda depois desse versículo, que vai ter outra resposta ainda para Deixa isso. eu Vai lá. pegar o gancho aqui. Vai lá. Em relação a mais para trás, você falou daquele negócio, coisa boa que a pessoa recebe, e lá na frente a gente vai ver que não foi tão boa assim. Não sei se o irmão viu uma reportagem que teve aí, eu fiquei até assim meio impressionado. Um rapaz, não sei, no outro estado aqui do Lemão não foi. Ele ganhou um prêmio desses de loteria, não sei qual foi a loteria lá. Acredito que são uns 46 milhões, alguma coisa assim. Mas ele continuou com a vida dele simples. E ele ajudava muitas pessoas. E um rapaz foi lá, assaltou, matou. Aí eu fiquei pensando, caramba, ganhou dinheiro para morrer. Mesmo fazendo, assim, aos olhos humanos, isso. Não sei, ele ajudou isso, ele continuava, por exemplo, morava na casinha dele, continuou lá, mas ajudava. Todo mundo sabia que ele tinha aquele dinheiro, passou no jornal. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, coisa estranha, assim, será o que? O pecado do jogo? Ou... Não, talvez não tenha sido nem pecado. Talvez não tenha sido nada. Simplesmente alguém julga assim, ó, porque ele era rico, alguém foi lá e matou. Mas quanto vale a alma? Olha só, o que adianta? Nós vamos ler agora, para complementar isso. Lê, irmão, Mateus 16, por favor. Mateus. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Versículo 26, por favor. Pode ler, pode ler. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Certo. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso. Alguém tem algumas palavras diferentes? Joyce, tem? Vida ao invés de alma. Não, pode ler. Só para complementar com a Elizabeth.
Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Mais ninguém, o resto tudo igual? Certo? É isso? Deixa eu ver a minha aqui. O que aqui é... Versículo 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca, em recompensa, em pagamento, em dote por sua alma? Peguem esse versículo, depois tem Lucas que fala a mesma coisa, só que diferenciado com outra visão. Onde Jesus quer chegar com isso? Olha bem, tem todo um contexto nessa frase, ó. De que, como é que é? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Pegue a palavra aproveita. Ah, tem alguém com uma palavra diferente no lugar de aproveita? Eu não lembro aí que você deu. No lugar de aproveita. No caso aqui, de que adianta? Isso, de que adianta o quê? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Isso, de que adianta? Silvia também, né? De que adianta? Aproveita então. Aproveita. Olha só. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Esse ganhar, olha, é muito profunda a palavra no grego. Esse ganhar não tem a ver com somente ganhar, eu lutei e consegui. Fala de tomar cuidado para que nada dê errado. Olha só. Eu tomo cuidado e faço tudo certo, Felipe. Minuciosamente, para que eu não dê nenhum passo errado. As duas palavras são usadas, uma vez para o mundo e outra vez para Cristo. Lembra quantas vezes Paulo falou para que possa ganhar a Cristo? Lembra? Lê um pouquinho antes, irmã Elizabeth, ó. Lê um pouquinho antes aí mesmo, o versículo 24. Então, bem alto. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Certo. Lembrando, a Miru Satar, nós estamos comentando, então as bênçãos são maldições? Não use essa nova bênção, mas em sim o que recebemos de Deus. Quando você usa a palavra bênção, é você que se refere a isso. Mas a Bíblia fala que Deus os abençoou com toda espécie de bênção. Então faltou alguma? Mas onde elas estão? Isso, então entenda bem. O que Deus considera bênção para Silvia, não é o que ela considera, ou talvez não devesse considerar. Lázaro, o estado dele, que tinha tudo para fazer dele um homem blasfemo e reclamador, por isso eu respondo agora a pergunta da irmã. Tanto tem direito à salvação um e outro, como tem consequências de condenação um e outro. Porque quantas pessoas, além de estarem no pó, mendigando, elas são blasfemadores. Aponta o dedo para o céu e abre a boca em maldição ao céu pela vida que levam. E os que... Pode falar, senhor. Citar duas pessoas, George Miller e o reverendo David Wilkerson. Eles movimentaram tanto dinheiro de doações e de coisas que eles receberam, que eles poderiam ser considerados milionários e não usaram um centavo para eles. Teve um que no final da vida tudo que ele dele foi uma caneca. Ele tinha uma caneca, ele possuiu tanto, ele dividiu tanto nos corpos do que entrava de oferta. Fala. Milhões ao ponto de comprar terrenos, comprar imóveis, comprar fábricas, comprar locais milionários em relação à parte de imposto e tudo, para abrigar pessoas. Então isso lembra o quê? Aquele que tem, como é que é o restante? Considere como se não tivesse. Mas é quase impossível humanamente fazer. Agora eu vou falar de uma outra pessoa. Certa vez eu juraria, por isso que eu fiz a pergunta para essa pessoa, que a resposta seria a resposta do céu. Eu juraria, por isso que eu fiz a pergunta. Certa vez eu perguntei numa igreja assim, para uma pessoa que estava assim, mas ele estava questionando coisas. E eu falei assim, então tá bom, olha só. Eu vou provar o amor assim, de Deus em relação a uma atitude.
Vamos supor que fosse proposto a você, ainda em vida, ó, você consciente, ainda em vida, fosse proposto assim, olha, você vai ganhar o céu, vai ter direito ao céu, mas lá, quando tiver a grande ceia, você não vai poder participar. Todas as ceias você não vai poder participar, você vai ter que ficar de longe só olhando. Quando tiver a opção de andar pelas ruas de ouro, você não vai poder andar por ela. Você vai ter que andar por outros caminhos, qualquer outra rua, menos essa que é citada. Quando fala assim, você vai poder fazer isso, aquilo, outro, das bênçãos celestiais, mas vai poder estar com o seu Senhor eternamente, mesmo privado dessas maravilhas. Você vai querer? Eu jurava que a resposta dele seria, é óbvio, porque o que importa é no Senhor. Não, aí não. Ele respondeu, não, aí não. Se eu não puder usufruir, se eu não, ele, te juro, ele falou isso para mim. Na hora eu fiquei sem reação, porque eu jurava que a resposta comum seria algo assim, não, eu estou lá assim, preocupado com ruas de ouro, eu quero estar com o Senhor eternamente, porque eu amo. Não, aí não, se eu não puder usufruir disso, eu não vou querer. Mas tem diferença se chegar lá e não estar com Deus? Mas eu não. Mas imagina que fosse proposto a ele, fosse cumprido. Não, você vai ser cumprido isso. Porque você não diz que ama o seu Senhor, então assim, vai lhe ser privado de usufruir desses bens. Disfarçadamente, fala assim, olha, você não herda a salvação. Você não herda, porque quando você fala privado, ele bota na cabeça o seguinte, aí não, eu concilio. Não, mas então, é isso que nós estamos falando, né? Queremos chegar falando. Eu concilio que se eu sou de Deus, sou um homem o quê? Abençoado. E quem falou que Lázaro não era abençoado? Lázaro, o doente, o mendigo. Todo mundo, como que ele pode ser abençoado? Ué, o que adianta você ser abençoado e perder o quê? A salvação. Não, a Bíblia fala alma. Eu sei que tem a salvação, mas quando fala salvação, é a situação que Deus colocou, né? Não, você perdeu... vamos falar de uma outra forma, você perdeu tua alma. Qual o preço da alma? Ninguém me respondeu ainda. Qual o preço da tua alma? Eu vou considerar que o silêncio de vocês é que vocês não sabem, não que é um valor que não existe. Nós não sabemos o valor da nossa alma. Nós omitimos saber todos os dias. Porque quando tiver que ter um resgate, não tem ouro nesse mundo que consiga. Não tem situação benéfica acerca dos que ficaram aqui que consiga tirar você do local que você está sacramentado eternamente. Repete para mim o versículo, irmão. Aqui, isso. Olha só. Repete não. Lê o versículo 23. Nós vamos voltando um pouquinho. Ele, porém, voltando... Não, perdão, desculpa. 22. Desculpa. 22 é. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Olha bem. Longe de ti, Alessandro, passar uma necessidade um dia, porque tu és filho de Deus. Estou falando alguma mentira? Não. Tu és filho de Deus e o Senhor jamais desamparará você. Mas ele desamparou Lázaro, mas tudo bem. Jamais desamparará você. Longe de ti que te aconteça qualquer coisa, porque tu és um servo de Deus. Estou falando alguma mentira? Não. Tu és um servo fiel e o Senhor te segurará o tempo todo. Lê o próximo. A resposta, não, a irmã Beth mesmo. Lê o próximo. Ele, porém, voltando... Ele quem? Jesus. Isso, olha só a resposta de Jesus. Alguém pode discordar, pode brigar comigo. Jerônimo, eu não concordo com isso não, e eu odeio quando começa isso. Eu não creio assim não. Tá, então me explica como você crê. Nunca ninguém explica, mas só não creio da verdade. Ou seja, eu não creio na verdade, mas não creio, não sei como explicar. Só não creio na verdade, ou seja, eu rejeito a verdade e falo que eu não concordo. Lê, palavras de Cristo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Bom, para aí, só um minuto. Alguém sabe, biblicamente, escrever escândalo? Escândalo é
Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim, não me considerar, Jesus falando, um erro, um tropeço. Bem-aventurado aquele que ouve minhas palavras e não considera assim, não é assim não é desse jeito não, tem uma palavra semelhante ali do lado. Ele fala assim, Satanás, você sempre vai chegar para a irmã Beth e vai afagar a irmã Beth. Porque quem é que não quer ouvir isso? Longe de ti, irmã Elizabeth, que a senhora vai ficar com a perna ruim. Vamos interceder, o Senhor será contigo. A irmã Elizabeth pega e pronuncia, para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. O que é um tropeço? Não é coisa disfarçada? Não é isso? Não é isso, Joyce? É uma coisa disfarçada, ou seja, eu tropecei porque acreditei que aquilo era firme. Olha, quando você dá crédito à mentira, mas parece uma doutrina que vem de Deus, quando aquela coisa ruir, você vai ruir junto. Porque ela não tem firmeza. Aí, completando, irmã Elizabeth, para trás de mim, Satanás, que me serve de quê? De escândalo. Continua. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, Satanás vai lhe tentar com o quê? Com as coisas celestiais? Tentando conspirar contra as coisas celestiais? Ou ele vai lhe apresentar a beneficência, a bondade de Deus por meio dos bens terrestres? Fez com Cristo. Isso. Como é que foi a tentação de Cristo? Não o filme, a realidade bíblica. Está com fome? Dá um jeito para que você não morra, porque com fome você morre. Então, transforma. Mas era verdade. Sim. Era verdade, só que tem uma coisa, estava vindo de quem? O pai da mentira. Isso. Então onde está a mentira nisso? A mentira não... Não, mas olha só, a mentira não é porque tem uma partezinha que é mentira. A mentira está em fazer com que o irmão faça uso, os irmãos façam uso de uma coisa que o Senhor não vos permitiu. Jesus olha e fala assim, você só compreende coisas de homens, então você vai tentar agir comigo com as coisas dos homens. Escape. Irmã Elizabeth, não sejamos todos nós hipócritas. A primeira sombra de solução de um problema, a gente vai nem olhar, claro, estou dizendo a gente, eu estou me incluindo no meio. Não quero nem saber se é do diabo ou se é do céu, eu quero escape. Se eu preciso mentir para naquela hora eu não sofrer aquela consequência imediata, eu mentirei. Amanhã eu estarei, Senhor, me perdoa a minha mentira. Aí, nós comentamos, o Deus conheceu o coração, é isso? Nunca se arrependeu. Nunca. Só quis escapar o tempo todo. Escapar. Uma certa vez, uma pessoa falou para mim assim, eu estou procurando melhorar a cada dia. Aliás, não, mais de 200 pessoas falam isso. Mas a palavra diz assim, não é melhorar a cada dia. A Bíblia fala assim, exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Exterminar no grego, ou seja, dá um tiro para que você nunca mais tenha como pegar de novo. Mata, mas a gente fica guardando, sabe? A gente fica assim, honrando o Senhor de lábios, mas guardando tudo aquilo que é desse mundo, porque nós queremos também fazer parte. Por isso que quando chega nessa porta, a estreita, não consegue. Eu até tenho desejo, mas meu coração está preso. Aquele cantor Jair Pires, ele fala, então, você fala assim, porque o coração dele está preso no dinheiro. O dinheiro compra tudo que você quiser, só não compra a salvação que é dada para quem deseja, para quem quer. Ele fala uma música interessante, é uma musiquinha tipo caipira. Folha seca, cara. Não, folha seca é outra. Essa assim, você é um homem rico, você é um fazendeiro, você tem poder industrial, você tem muito dinheiro. Então ele fala, o dinheiro compra tudo. Tudo que você quiser ele compra, só não compra a salvação. Então de que adianta se tudo que eu adquiro aqui termina com a minha morte? Termina com a minha morte, olha só, olha bem, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas somente as que são de quem? Dos homens. Então, ele sabe a lição que pode seduzir você, mesmo você tendo mortificado isso no teu ser. Vamos retornar à aula passada? A porta estreita, quando Lázaro se apresentou no caminho dele, a porta estreita não é já a porta para o céu, não, no meio do caminho dele.
que Lázaro, o doente, o mendigo, viu que tinha que passar por aquela porta, ele teve alguma dificuldade de passar pela porta? Vamos assim pensar. Não, foi uma bênção. Eu não acredito, achei que eu era marcado por Deus como maldito. No entanto, a porta se abre para mim e eu consigo passar por ela. A resposta que você perguntou, de qual preço? O amor. Vou te falar por quê. Fala. Eu agora lembrei da Sofia e lembrei da minha mãe. Eu como pai, minha mãe como minha mãe. E eu como filho. Se algum dia a Sofia estiver passando por algum motivo de perigo, eu não vou medir esforços para salvá-la. Então, ainda que isso envolva a minha morte, porque eu a amo. O Senhor fala, na palavra dele, que o amor lança fora todo medo. E a Bíblia fala aqui em Tiago que o Senhor vai vir buscar aqueles que o ama. Lá em Coríntios 13 fala que, olha, ainda que eu tenha dons disso, dons daquilo, mas não tiver amor, de nada serve. Então, na verdade, se eu não conseguir amar ao Senhor sobre todas as coisas, tal preço já vai estar em falta, porque eu não amo o Senhor. Olha, Sandro, pegue o que o Sandro acabou de falar e some com essa frase, faça um ajuntamento com essa frase aqui. Nós temos medo de pedir para Deus por causa do nosso coração. Nós temos receio de pedir para Deus, Senhor, a gente só vai dizer, Senhor, muda a minha vida, mas nós não contamos para Deus, nós não confessamos, Senhor, muda, eu não aguento mais praticar isso, eu não aguento. Ou se é para eu viver assim, eu prefiro que o Senhor me leve, porque ninguém tem coragem de orar assim. Porque vai que Deus faz mesmo. Lembra da história que eu contei, que você no hospital? Que o rapaz falou, eu desejo muito viver em novidade de vida, mas se ele, na licença dele, sabe que eu vou voltar a praticar tudo que eu praticava antes, que ele me leve, não me deixe nessa terra. E o Senhor assim fez. Quando fala que cogita a coisa dos homens, ele vai seduzir vocês. Agora só, completa com Jó, capítulo 2, versículo 4. Eu me lembrei agora. Jó, eu acho que é isso, 2, versículo 4. Joyce, pode ler para a gente? Daí todo mundo achou? Lê bem alto. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Não, então faz o seguinte, lê só antes então um pouquinho. Podia ler só esse, mas aqui. E disse o Senhor a Satanás: observa-te o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Para um pouquinho. Observaste meu servo Jó? Tu arrancou tudo dele. Quem arrancou as coisas de Jó, os bens de Jó? Irmãos, vocês têm receio, não, tem que ver, foi Satanás. O Senhor falou, ok, você está dizendo que ele vai blasfemar de mim. Lembra de Paulo para Timóteo? O Senhor conhece os que são seus, não é isso? Satanás tirou tudo, e detalhe, tirou junto com os bens, tirou o que dele? Todos os filhos que ele amava. E mais quem que tirou dele? Ninguém lembra, né? Ainda tirou a mulher. Mas a mulher ficou viva sim. Tirou a esposa que ele tinha antes, que glorificava junto com ele. Estarão dois no moinho, lembra? Um será levado, outro será deixado. Estarão dois lá no campo. Um será levado, outro será deixado. A mulher chega para ele e bota a mão nas costas dele e diz, Jó, olha Jó, eu estou contigo. Olha Jó, eu vou ficar aqui do teu lado o tempo todo. Nós soubemos ter, nós soubemos ter, agora vamos saber não ter. Foi isso que aconteceu? Não. Irmãos, infelizmente foi uma mulher. Esqueçam o feminismo. Esqueçam essa dogmática mundana que está dizendo. Existe um posicionamento. Homem, mulher, ambos o Senhor vê como uma coisa só. Mas aqui nessa terra, a Bíblia fala que o homem é o quê? Da mulher. É a cabeça. Isso, não, tradução diz coroa. Ou seja, uma importância para você. E não um chefe. Ou seja, dará vida para proteger você. Então você caminha junto com ele.
Essa mulher viu tudo. Jó levantava de madrugada e consagrava seus filhos, levantava, lembra disso, irmã Elizabeth? Lembra, Cita? Lembra, Joyce? Ele orava pelos filhos, porque os filhos não valiam nada. Eles viviam em festa. Lembra que a Bíblia faz questão de citar isso? Eles viviam, comiam, marcavam um banquete na casa dos irmãos e confraternizavam entre eles, ou seja, viviam de festa. Jó, preocupado, falava assim, levantava de madrugada, juntava todos eles e levantava o holocausto e pedia perdão por eles, porque porventura os meus filhos talvez tenham cometido um pecadinho. Blasfemado no coração. Blasfemado. E não há perdão para blasfêmia. Blasfemado é uma conscientização, ou seja, eu te rejeito. Porventura blasfemaram. E junto com os bens, quem foi embora? Os filhos. E a mulher aproveitou embora e falou assim: de que te adiantou granjear o mundo todo? Talvez ela tenha visto Jó como aquele homem que considerava que os bens, não era, que considerava que os bens eram uma marca de que Deus era no caminho dele. O que te adiantou? Qual o conselho que a mulher dá para Jó? Blasfema e morre. Rejeita e morre. Já leu isso, Joyce? Está aqui escrito aqui. Amaldiçoa o teu Deus. Quando ela fala teu Deus, é porque tinha mais de um. Não era o dela. Era o Deus que Jó servia, que nunca teve uma imagem. Era o Deus que Jó servia e que os amigos talvez tenham aprendido até mesmo com Jó, que não havia a escultura. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Morre logo, ou seja, já viu? Você está doente, por que tu não morre logo? Isso. Agora volta para o versículo. Quem é que está lendo? A Joyce? Sim. Isso, continua, Joyce. Deus está falando, você me citou contra ele, mas ele ainda retém o quê? Qual é a palavra que está aí? Ainda retém o quê? Que Deus falou dentro de Jó. Retém a sua sinceridade. Olha só. Qual foi a resposta dele para a mulher? Quem pode citar? Louca. Não, vamos corretíssimo. Louca. Como é que é a resposta? Sempre para a gente não ler, que a gente sabe de cabeça. Como falas tu, falas qualquer louco. Receberíamos os bens de Deus e não somente os males. Receberíamos somente os bens de Deus e não os males. O que ele declara com essa frase? Está aí, ó, mas eu não quero ler, porque aí é como está. O que ele declara com essa frase? Ele é o único que pode dar e tirar. Isso. Nu eu vim para quê? Para esse mundo. E nu para lá voltarei. Em tudo isso não pecou Jó. Continua, Joyce. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Para. De que adianta, Felipe? Você tem todo o ganho do mundo, mas não pode praticar snowboard, não pode praticar skate, não pode sair para jogar uma bola. Como? De que vai adiantar para você? Estou dando você como exemplo. De que vai adiantar se a Joyce é totalmente abastada de recursos, mas ela não pode usar porque é uma pessoa doente? Está à beira da morte. Acabou de ganhar um carro. E já está à beira da morte. De que me vale isso? Pele por pele, diante da pessoa, olha, pele por pele, tudo que eu me dei vai dar para ficar vivo por mais um tempo. Esse é o pecado gravíssimo que Satanás apostou. Por isso Cristo repreendeu. Você cogita coisa de homens. Ninguém quer partir. Pronunciam que são do Senhor, mas a primeiro resquício de morte ou perigo, tremem. Não tremem. O cristão não gosta de ouvir a palavra morte. Deve gostar? Aí combate, não é isso? Deve gostar? Não deve. Eu vou responder para você de outra palavra, não deve temê-la. Ou vocês acham que os dias de vocês, a dependência de quanto se vive é quantos exames fazem? Engano. Dentro do pecado, eu tenho certeza absoluta, segundo relatos bíblicos, que o Senhor permite que muitos ímpios vivam, não é isso que diz? Vivam, abastado, vai embora. Porque deseja sugar-lhes a alma pelo pecado deles. Leu, Joyce, o versículo? Pele por pele, tudo contém dará sua alma. Agora vão para o mesmo Jó.
Não, perdão. Jó não. Salmo 49. Depois a gente vai voltar para Jó. Salmo 49. Eu acho que o que eu não vou ler agora, nós vamos já ler os Salmos, mas talvez não tenha prestado atenção nisso não. Salmos 49. Acharam? Lê, Silvia, o versículo 4, por favor. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Pronto, ele está dizendo assim, olha, decifrarei um enigma ao mesmo tempo que eu toco. Continua, você está bem alto. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Viu que citou irmão? Viu que citou a palavra irmão? Ou como parentesco? Ou seja, mesmo que o irmão teu morra, não tem como você dar um resgate a Deus para a recuperação dele, para a alma dele. Ele está dizendo, não tem como. O que ele fala a seguir? Ó, o 8. Lê-se o 8. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Ó, olha aqui. Ele não botou um preço, botou um preço, é caríssima. Vai se esgotar todo o recurso que você possa arrumar antes. Não vai nem chegar, não vai dar nem para começar. Olha que ele fala da alma. Continua, pula para o 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas. Ah, não, perdão, desculpa. Desculpa. O 8 leu 9. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a Ó, corrupção. tá vendo? Na outra tradução diz assim, deixará de descer a cova. Ainda que tenham todos os recursos do mundo, jamais deixarão de morrer. Continua. Porque vê que os sábios morrem e perecem igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Certo. Ele está dizendo que essas pessoas podem ser loucas diante de Deus, mas elas têm o quê? Recursos, não tem? Vivem com seus recursos. Agora, olha qual é o pensamento que Jesus citou. Guardem-se disso, de toda espécie de cobiça. Lê o versículo 11 pausadamente. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas. Para. O seu pensamento interior é que tudo vai ficar mesmo. Ó, eu estou ganhando isso, ele até sabe que vai morrer, mas subjetivamente ele acha que não. Minhas casas serão perpétuas. Qual é a segunda, Silvio? E as suas habitações de geração em geração. Pronto. Vai. Dão às suas terras os seus próprios Ó, nomes. o que lembra isso? Eu deixaria um memorial. Fazenda do fulano de tal. Ponte fulano de tal. Dão nomes. Porque tem isso no coração, são tolos, são loucos. Vão para o Hades. Mas no pensamento deles assim, farei meu nome ficar perpétuo. Continua, Silvia, por favor. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Continua. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Para. Com as suas palavras, eles não falaram que eram abençoados? A sua posteridade aprova. Olha, não lembra? Fulano? Olha, esse tipo de vida que você tem aí, esse tipo de vida que você tem é uma bênção do céu. É uma graciação do Senhor para você. Ele está dizendo que as pessoas bendizem o que para ele é um resultado de desgraça. Agora pula, Silvia, para o versículo 18. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem, quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Ó, que lembra isso? Ainda que ele bendiga a sua alma. O que lembra isso? Que nós já lemos. Do rico insensato. Olhou para a sua alma e falou assim, olha, não preciso de mais nada. Consegui juntar a minha vida. Terei sossego. Por isso que a minha filha está aqui e ouviu muito de mim. Posso citar, Jones?
Agora não tem mais como citar, né? Já perguntei. Ela cansou de ouvir de mim assim, olha, não olhe para o que você acha que é desgraça e atraso de vida. Porque isso é um engodo, é um engano. Porque a pessoa quando olha e fala assim, galgarei a minha vida, ela combate você e fala assim, mas é justo. Sim, faça tudo o que você quiser. Mas lembra-te, Eclesiastes, no capítulo 12, Deus te trará com todas essas coisas o quê? Juízo. Juízo faz, recreia teu coração, faça tudo que ria bastante, faça mais, lembre-se, vai se encontrar com Deus um dia. Vai se encontrar. A explicação? Vai pro, por favor. Vai para Jó, capítulo 27. Quer dizer, voltando para Jó. O Jó dá uma lição para os meus amigos dele. Mesmo doente, olha só, mesmo doente, onde qualquer pessoa religiosa poderia falar assim, mas Elizabeth, sua vida, mas Elizabeth, ela fala, chega, confessa teu pecado, tudo isso é maldição, olha a minha vida, eu não tenho doença nenhuma, o Senhor tem sido comigo, mas a senhora, citando exemplo, tá? A senhora está cometida de muita coisa ruim, seus filhos não dão certo, perdeu o esposo, olha só o que mais falta para acontecer. No entanto, no porvir, tu serás consolado, mas não porque você passou por isso, é porque o que você passou, esse é o segredo, não tirou da visão do reino do céu, não tirou. É como falar para o teu filho Dudu, fala assim, usando ele como exemplo também, Dudu, ainda que tudo pareça ruim, tudo isso vai passar, mesmo que estivesse bom. Concorda comigo, Joyce? Mesmo, concorda, Silvia? Mesmo que estivesse bom, vai passar o ruim, vai passar o bom. Quando uma pessoa está doente e ela me procura com alento, eu falo assim, vai passar. De uma forma ou de outra vai passar, não vai? Concorda que toda doença de uma forma ou de outra não vai passar? Tudo passa, né? O bom e o ruim. Mas então, nós não nos conformamos, eu não quero que passe dessa forma. Mas tanto passa para cura ou para isso, de uma forma ou de outra vai passar. É igual eu ouvi ontem a reportagem de uma repórter que está com câncer, ela já está no tratamento, a Suzana Naspolini. E a filha dela estava fazendo um apelo lá na internet para todo mundo orar e tal. Mas os médicos já disseram que está em estado gravíssimo e que paralisou o fígado, já era, né? Aí a filha pedindo para todo mundo orar, para revisar para Maria, para não sei o que lá. Aí os comentários falam assim, que Deus vai fazer o melhor para ela, ela já está sofrendo, já não está mais nem ali. Mas a pessoa não quer, a única coisa que ela aceita é a cura. Tá bom. Eu realmente gosto quando aparece um assunto desse. Qual o alvo de pedir uma cura a Deus? Introspectivamente. Por que estou pedindo a cura a Deus? Porque eu não quero ir para o céu. Hã? Porque eu não quero ir para o céu. Não, mas isso é um resultado. Não, eu não quero deixar. Tá, e quando ficar doente de novo? Porque eu não quero que minha vida acabe. Não, responda-me, Joyce. Você. O Senhor te curou. Você continua sendo o quê? ET? Marciana? Você é uma pessoa, um ser humano mortal. Mas se o Senhor me curou, com certeza eu vou morrer bem velhinha, porque Ele te curou. E a próxima doença? Se houver, e se acontecer? E por que nós pedimos, Senhor, me livra? Por que o amor de Deus não está tão derramado no seu coração ao ponto de a gente rir para a morte? Não, você não vai me aterrorizar. Você não vai. Por quê? E essa frase não vem de mim, mas está em mim. Eu ouvi pessoas falando isso antes de morrer. Não me assusta. Não me assusta, porque o Senhor remiu a minha vida e eu sei onde estaria daqui a alguns minutos. E vocês acham que se eles pudessem, eles falariam assim, me curou? Ai, que bom. Não. Está arriscado o Senhor levantar ele da cama e falar assim, tá bom então, quando é que é a próxima? Quantas vezes, por 3 vezes, eu tive à beira da morte. E novo convertido, eu falo isso, e o Senhor, para a glória do nome dele, a primeira coisa que veio na minha mente, eu compartilhei isso com a minha filha, a semana passada foi, eu novo, tinha apenas conhecido o Evangelho, tive o que eles chamam de, como segundo médico,
o pré-coma, ou seja, quando você está assim, entra e não entra em coma, devido à quantidade de sangue que eu perdi, e tudo que na minha mente vinha um gozo, e eu falava assim, Senhor, me leva para o teu reino. Eu tinha apenas conhecido, a minha boca se movia, Senhor, me leva. E o Senhor marcou minha vida com essa frase. Depois eu quase morri de novo, e tudo que vinha era assim, pronto. E daí, quando eu fui colocar, o Alessandro estava comigo, quando eu fui fazer o lance lá no coração, que eu não gosto nem de comentar isso, não porque foi horrível, não, é porque parece que você daí fizer aos médicos. O Sandro me viu entrar, e eu falei assim, mas você vai sair 20 minutos, você está de volta, lembra? Eu falei para o Sandro, lembra que eu falei para você, antes de entrar? Assim, não é não. Meu filho opera. Graças a Deus correu tudo bem, o que eu falo para você? Como você estava, o Estevão, quando ele fez a primeira cirurgia, eu falei para você, a Luma veio, você está aqui porque é a mãe, e falou assim, graças a Deus correu tudo bem. Eu virei para o Sandro e falei assim, não terminou. Então a pessoa pessimista? Não. Apenas o Senhor avisou, não terminou. E não deu outra. Um mês depois vem a fatídica notícia de um tumor maligno. Aí, então entenda. Por que nós vamos relutar se o fim é a morte? Parece irônico, mas parece que aquele que não teme a morte vive mais que os outros. Porque ele não teme, mas ele não é um super-herói. Ele não teme, ele não lembra que ele não teme. Ele simplesmente deseja tanto, ele pega tanto a promessa do reino de Deus, ele fala assim, assim que eu parti, acabou para mim. Eu não tenho mais que sentir dores na minha carne. Eu não tenho mais que me importar com nada. Fala, irmã Elizabeth. Você falando, eu lembrei de uma passagem dentro do livro de Jó que diz assim, ele fala, mais ou menos assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Isso. Então é por isso que às vezes algumas coisas ruins vêm na nossa vida, porque a gente tem tanto medo, que às vezes nem vem, sei lá, que atrai, etc. Olha, irmã Elizabeth, não existe uma mágica. Olha só, alguns falam assim, palavra tem poder, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala o seguinte, quando fala assim, a Bíblia fala assim, quando Jó fala, o mal que eu temia, ou seja, eu sabia que eu iria passar por isso um dia. Ou seja, não era tudo bom. Esse sentido, o mal que me sobreveio. Ou seja, talvez já tenha pensado a vida toda, um dia terei uma experiência com o Senhor. Porque olha bem, Jerônimo, será que é isso que ele pensou? Sim. As respostas dele não condizem ao que eu estou falando? Não foram só respostas que lutaram, engrandeceram o Senhor e falaram assim, olha, eu tenho certeza que Deus não está me punindo por causa de pecado. Se me der uma chance, eu converso com ele. Assim que ele falou. Mas olha o que ele falou agora acerca dos que relutaram com ele. Estamos terminando. 27, versículo 8. Silvia, lê para mim, por favor. Jó 27. 27, versículo 8. Lê alto. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro? Avaro. Quando Deus lhe arrancar a sua alma? Isso. Quem tem uma tradução diferente? A minha. Fala, lê, Joyce. Porque qual será a esperança do Peraí, ímpio? para comparar as duas, vai. Porque qual será a esperança do ímpio, por mais que tenha roubado, quando Deus lhe tirar a vida? Qual vai ser a esperança quando Deus arrancar sua alma, minha diz? É a alma que está na sua, Silvia? No final? Sim, né? Então, irmã Elizabeth, Alessandro, olha só. Qual vai ser o fim de tudo quando Deus arrancar a alma? Jó está falando assim, eu quero saber se vocês vão continuar com essa soberba de vocês. E ele estava certo, hein? Pelo final do livro você vê que ele estava certo. Eu quero ver qual vai ser de vocês quando Deus arrancar a alma. Vocês falam tanto que eu cometi impiedade. O Senhor, quando arrancar a alma do ímpio, o que ele vai fazer? Fala. Alguém pode questionar... Só um minuto. Vai para Apocalipse, capítulo 20, por favor. Alguém pode questionar assim, mas isso não tem como provar, você está falando de coisas que não tem como se provar. Não tem como se provar assim, de certeza de alguém porque a Bíblia cita pessoas que tiveram a certeza. Mas não tem como se provar assim no nosso dia a dia, pessoas que conhecemos. Não tem como ter experiência disso. Isso aí é uma coisa, assim, apenas de uma alusão, apenas de uma parábola. Eu conheci duas pessoas. A primeira,
que foi primeiro no caso, essa pessoa foi primeira, ela vivia uma vida que, aos olhos dela, uma vida que ela se desviava de ser uma pessoa que vivia errado, era um cidadão assim, correto, pagava suas contas, e quando ela foi acometida de uma doença, inicialmente ela se revoltou contra Deus e pronunciou: olha, Deus é injusto, porque eu não sou má ao ponto de receber isso. E passados anos ela foi sendo elucidada até o dia que ela reconheceu o senhorio do Senhor, e o Senhor revelou a ela a morte. E ela virou para mim e falou o seguinte: olha, a minha hora chegou, se cuida, porque a minha hora chegou. Isso foi minha mãe. Eu sei, eu lembro. Então, uma semana após ela faleceu, ela falou assim: ó, cuida de você, cuida do seu pai, porque uma semana, falta pouco, ela não falou semana, minha hora chegou. E ela falou de uma forma tão graciosa que eu falei assim: mãe, a senhora fica falando essas coisas, para de falar essas coisas, a senhora está delirando. Ela: não estou. Cuida de você, cuida do seu pai, porque a minha hora chegou. E ela estava com uma certeza gloriosa e falando assim, que iria partir. Logo depois, passado alguns anos, uma outra pessoa, essa segunda pessoa, que vivia falando de forma bem escarnecedora: eu tenho Cristo, desde criança eu tenho Cristo. Falava assim de forma escarnecedora, porque quando eu tentava falar de Cristo para ele falava assim: pode falar, porque eu já tenho, tá? E ele tinha, no caso, a religião dele, e ele pronunciou para mim: filho, eu sempre imaginei que o câncer fosse mentira, porque quando eu chegava numa sala que tinha pessoas cancerígenas, sofrendo de dor, eu falava assim: isso não é assim não. Ele pronunciou para mim, ele falou assim: eu sempre pensei que fosse uma autopiedade, assim, para que as pessoas falassem: tadinho dele. Ele pronunciou: como me arrependo, como eu me arrependo. E eu falei para ele assim: pai, olha, Deus está falando comigo, o senhor vai partir. Ele falou assim: tá bom, eu quero. Posso dar um exemplo? Pode falar. Contrário? Não, deixa eu só concluir de uma coisa. Sabe qual é o meu maior medo? Não ser corajoso como meu pai e minha mãe e ter medo da morte. Eu tenho esse medo. Então, dois incrédulos. Meu pai e minha mãe não tiveram medo. Então, o meu maior medo é ter medo da morte. Isso, mas olha, ter medo da morte. Olha bem, esse medo da morte é o mesmo medo que nós temos do inimigo? O mesmo nível? Não, camisas como toma Serzinho, piso na cabeça dele, faço mesmo comigo, não tem certo, eu chuto mesmo. Aí ele vira e fala assim: posso peneirar? É isso? Então, a Bíblia? Tu pensa que ele fica assustado com isso? Deixa eu só peneirar. E da morte, morre de medo, quando na verdade a pergunta para a morte: onde está a tua vitória? Acabou. Acabou. Não vai conseguir, a morte não pode deter. Fala, Silvio. Sabia que chegar essa hora, eu tenho que comentar isso, eu não queria, mas infelizmente tenho que dar um exemplo prático de uma pessoa que foi meu irmão, que nunca teve medo da morte. De todos os irmãos eram o que menos tinha medo de tudo e que achava que a vida dele era eterna, necessariamente. Quando ele ficou doente, com leucemia, caiu mal, e a primeira coisa que ele fez, que também ficou 50 dias internado, foi falar que assim que ele pudesse sair, ele iria para uma igreja e não sei o quê, porque tinham evangélicos que falavam com ele, mas ele sempre falava a mesma coisa: eu tenho Deus, eu tenho fé, porque católicos acham que tem a mesma coisa. Então ele falava que faria tal coisa. A primeira oportunidade que ele teve de sair, ele fez, demorou muito, mais de 60 dias, ele fez tudo o que ele quis fazer, menos ir a uma igreja. Não foi. Já teve evangélicos da empresa dele que falaram com ele. E ele tinha certeza da cura. Ele nunca teve medo da morte, porque ele não acreditava na morte.
Então, quando ele falava assim, quando ele não fazia como o pai do céu, se prepara, não. Ele não preparou nada nem ninguém, e não, você sabe os problemas burocráticos que ocorreram depois, porque ele não preparou nada nem ninguém, não deixou nada escrito, nada, porque ele fazia planos para depois do transplante ele viajar. E a minha maior dor até hoje é isso mesmo que você falou, você não ter a certeza da salvação. Porque não ter o quê? a certeza da salvação dele. Porque não, mas isso não compete a nós. Até você já me falou isso, que não compete a nós, até porque ele não se achava, não pensava na morte. Então quando a pessoa se prepara para a morte, se prepara, não sabe que vai morrer. Então uma pessoa na situação que ele estava deveria pelo menos pensar, né, em fazer alguma coisa. E eu vi, e tudo que eu queria na época é ter chance de falar para ele de salvação. Só que todo mundo que foi com ele teve 7 meses para falar com ele. Todos tiveram 7 meses para falar com ele, todos falaram o que acharam, mas ninguém, como você disse, na época, em outubro, antes dele morrer, fala com o teu irmão porque ele vai morrer. Na época que ele estava todo mundo no auge da esperança do transplante. E você disse, fala porque ele vai morrer. Só que quando a gente chegava para falar, ele falava, eu estou lendo a Bíblia, eu tenho Deus, e a gente acaba enfraquecendo. E depois, quando a pessoa é entubada e você já sabe que não tem mais esperança, aí você quer simplesmente mais uma hora para falar a pessoa, não existe mais. Olha, quando Eliseu estava perto da morte, a Bíblia fala que ele estava muito fraco. Um rei chegou para ele e falou assim: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, ele quis dizer assim: meu pai, Eliseu, profeta, tu és mais poderoso que todos os carros de guerra de Israel. Aí Eliseu, fraco, sabia que ele tinha vindo pedir um conselho com bênção acompanhando. Aí ele falou assim: pega a flecha e atira pela janela. Ele foi e atirou a flecha. Aí Eliseu falou assim: flecha da vitória, Deus dará os cílios na sua mão, que ele estava preocupado. Aí ele olhou assim: agora fere a terra. Ele feriu 3 vezes. A última palavra de um moribundo: tolo, não está lá? Seu tolo, por que você não feriu a terra mais de 5, 6 vezes? Deus teria dado tudo para você, mas agora, por quanto você feriu, só porque ele não feriu a terra? Não, porque a visão dele é o seguinte: já estou com a vitória, não preciso me importar com mais nada. Um homem à beira da morte, vocês vão compreender porque eu estou falando isso, falou assim, chamou de tolo. Aí eu quero pegar, por que ele falou tolo? Tu acha que alguém à beira da morte não estaria preocupado em falar as palavras mais brandas e mostrar que está ofegante, porque a Bíblia fala que ele estava muito doente, no entanto teve força para repreender. Por que eu estou falando isso? Completa isso que nós falamos aqui com Apocalipse, e vamos encerrar. Apocalipse capítulo 20. Vocês vão ver por que Eliseu e todos nós devemos ser até no último momento de vida. Até no último momento de vida. Os nossos lábios e a nossa mente tem que estar acompanhando. Eu sempre soube desse fim. Eu sempre soube. Por isso, 2 incrédulos citados aqui hoje, pelo Alessandro, tiveram a bem-aventurança que muitos cristãos tentam comprar. Tentam fazer, eu quero viver assim. Porque de que adianta eu cear todo dia, eu contribuir todos os dias, eu ser amigo do líder da instituição religiosa, estar na casa dele todos os dias, eu acompanhar todos os eventos online ou presenciais, porque eu quero me manter ligado com Deus e temer a morte. Não é uma hipocrisia isso? Porque tudo que eu quero Deus, ó, lembra da porta estreita? Eu quero Deus e quero também o quê? A vida neste mundo. Lê para mim, por favor, irmã Elizabeth, versículo, vamos ler do 11 até o 15. Eu vou pedir para saltear. Vai. 20, versículo 11.
E vi um Ó, grande... só um minutinho. É a última coisa vai ser lida aqui. Eu deixei para o final mesmo. É o final e deixei para o final. Prestem bem atenção que vocês vão ler, porque no começo do estudo, 3 atrás, eu falei que eu ia apresentar uma coisa terrível. Está lá no vídeo. Terrível. Continua lendo. Vai. Eu vi. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Continua. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Para. Quantos livros está dizendo aí? Meu diz alguns. Alguns, é isso? Os livros, hein? Os livros, é. Não diz ser um, não, como está no programa, diz ser 2, 3, 4, mais de um. Não é isso? Certo? Abriu-se os livros. Vai, irmã Elizabeth. E abriu-se outro livro. Ó, então vamos separando. Abriu-se os livros, peraí, só um minutinho aqui, ó. Abriu-se os livros, está aqui, coloquei os livros aqui, e peguei também outro livro. Então é diferente. Coloquei aqui. Continue, irmã Elizabeth. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Isso. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pronto. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros. Só tinha escrito nos livros as obras dos condenados? Não. Ainda não sabemos, né? Mas eu acho que não. Vamos lá. Vamos lá. Alessandra agora. Não, Alessandra, perdão, Joyce. Continua de onde a irmã Beth parou. Eles foram julgados pelo que estava escrito nos livros. Segundo o quê? Suas obras. Continua. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Gente, preste atenção nisso aí. Isso não é historinha da Marvel, não. Isso não é filminho que você está vendo, é realidade. O mar cuspiu os mortos. É o grande julgamento do Senhor, do qual pessoas riem. E em festas as pessoas falam assim, realmente é. É isso que eu tenho medo. Porque isso vai acontecer. Estaremos diante, pensa num som de trombetas tocando. E não é para falar assim, ó, que som celestial. Pense no rumor, no estrondo que vai ser a revelação dita pelos séculos do século que vai acontecer. O juízo final. Continua, Joyce. Repete, vai. E continua. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Certo. Agora, Alessandro, lê o 14. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Isso. O que foi jogado ali? A morte e o inferno. Inferno é Hades, sabe disso no grego, Hades. Inferno, Hades, é onde o rico estava, hein? Sim. Mas era também onde o Lázaro estava, não no Hades inferno, na divisão que tinha. Lembra? Não podemos passar daqui para lá. Esse local foi destruído. Porque a Bíblia fala que o inferno foi criado para quem? Satanás e seus anjos. Não é isso? Sim. Agora, Silvia, completa aí pra gente, por favor. O 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Está vendo? Haviam as obras de todos nos livros, mas só foram condenados quem não estava no livro da vida. E não condenados porque ali naquelas obras diziam que eles estavam condenados. A Bíblia fala o seguinte, que o livro do Senhor é o livro de inscrito dos santos, dos selados, lavados, remidos e preparados para receberem toda a graça, dom e benignidade do Senhor no porvir. Por isso, eu completo para vocês o que a Silvia falou. Nós temos uma tristeza muito grande. Porque ao mesmo tempo que olhamos por nós, olhando para o nosso próximo, querendo consolar, não esmoreça. Não esmoreça. Não esmoreça, não deixa que a palavrinha venha e fala assim, vou dar tudo certo, não entra nessa. Os nossos filhos bonitos, sabe? As nossas crianças, aquela senhorinha que é sua avó, todos vão passar por isso.
Não adianta, por mais ternura que eu tenha. Por isso, até na hora da minha morte, peço a Deus que meus lábios se abrem e falem assim, arrependam-se. Porque esse terror foi colocado no meu coração e não é maligno, não. É celestial. Temam. Temam conseguir passar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Muitos se enganarão e entrarão com uma porta larga. Peguei o caminho aqui, posso passar com tudo isso. Nós ouvimos isso o tempo todo. Eu levo uma vida com Deus, eu levo uma vida muito boa, mas quando a morte bate na porta, faz pacto com o diabo. Que isso, Jerônimo? Sim, faz pacto com o diabo, indiretamente. O que prometer para ele, ele pega. Médico bom, cristãos morrendo, eu não quero morrer. Os irmãos sabem, ultimamente tem sido assim, eu não quero morrer. Vou clamar na igreja, pedir clamo, como se a igreja pudesse mudar o veredito de Deus. Houve uma mudança de veredito uma vez, e o Senhor sabia o que estava fazendo, e não deu certo. Por causa da mudança de um veredito de morte para viver mais 15 anos, Israel foi amaldiçoado ao cativeiro. Então, irmã Elizabeth, o que é ruim aqui nessa terra, não é ruim. Porque o Senhor tem conduzido você. Estamos como exemplo. Joyce, quando você pensava que tudo era ruim, hoje você tem a compreensão de que o caminho para o reino celestial é cheio de agruras, é cheio de problemas, mas você vai feliz, sabe por quê? Porque vai passar. E quando aparecer um caroço no braço, uma dor no estômago, não temam, porque o Pai tem estado com vocês. E quando aparecer o infortúnio, o que eu vou fazer? Nunca pronunciei essa frase, o que eu vou fazer? O Pai tem cuidado de vocês. E o rigor da salvação, aquele rigor que foi falado, está em Cristo Jesus. Tudo que você tinha que passar, e mesmo assim ainda ser condenado, o Filho dele passou por você. Então, creio numa coisa, quando os seus amigos, vizinhos, vizinhas, tia, parente, começarem a bajular muito, lembre-se, eis que estou convosco até que se consume a consumação de todas as coisas. Então, irmã Elizabeth, citando como exemplo aqui por todos nós, a irmã vai ver muita coisa acontecer comigo. E eu vou ver muita coisa acontecer com a irmã. O que vai ser comum entre eu e a irmã vai ser o consolo. Porque quando eu estiver, e eu vou estar, vocês vão lembrar, Gero, lembra de tudo que você ensinou pra gente? Não é me repreendendo, eu consolo. Eu vou falar amém. E da mesma forma, nós vamos consolar uns aos outros. Com essa palavra estaremos em breve no reino celestial. Amém? Gero, só uma coisa. Fala. Acabando hoje o estudo da porta estreita? Não, encerrou o estudo da doutrina de... Porque eu lembrei de uma coisa que o peregrino, ele tinha que deixar o fardo dele na cruz, para então entrar, passar pela porta. Né? Era um sonho, não era um sonho. Um sonho. Então, a porta, como eu disse no começo, para mim é uma só. Depende daquilo que a pessoa quer deixar. Não, a porta são duas. Entenda bem, porque são dois caminhos. São dois caminhos. A porta estreita, um vai olhar e vai falar assim, eu até quero entrar, mas... Mas você disse no estudo que é como se a porta falasse, né? Quando eu quis dizer que quando Lázaro chegou à porta, ele falou assim, aquilo que é dificultoso para quem está bem, para ele foi uma facilidade, graças a Deus. Eu pensei que por causa das minhas chagas, fosse vetada a entrada no céu. Porque falaram que eu era maldito. Cara, você é amaldiçoado. Indigno, olha o seu estado, você é indigno. Compreendeu, irmã Elizabeth, por que as bênçãos que nós taxamos como bênçãos, que não tem a ver com Colossenses 3, que são as bênçãos dessa terra, faz com que a pessoa cresça, já é, Deus é comigo. Último comentário. Pode falar. Hoje não vai ter louvor, então vamos embora. Talvez trazendo a lembrança aquilo que você costumava falar sobre os carvalhos, sobre a dificuldade deles. Fala. Isso que o senhor falou, talvez seja uma alusão, ou seja, quanto mais difícil for, mais raiz, mais forte, mais coragem e menos facilidade. Sabe por que a Bíblia fala carvalhos? Porque o carvalho, ele serve como medida de terreno. É uma árvore que quanto mais tempestade e abalo, sismo tem no terreno, mais ele se entorta. Ele fica todo torto. O carvalho é feio.
Carvalho é usado em filmes de terror, já viram isso? Aquela árvore assim? É um carvalho, é? É um carvalho. Então vocês acham que uma pessoa que passa tudo nessa vida querendo que você vai se tornar uma pessoa linda? Talvez Lázaro foi chamado de carvalho de justiça. Mas é óbvio. Olha bem, a Bíblia fala que o carvalho, quando você corta, é a única árvore que quando você corta lá na terra, sabe o que acontece depois? Brota um negocinho verde, começa a brotar tudo de novo. A Bíblia chama de a santa raiz. Foi bom tocar nesse assunto, já que estamos livres hoje, terminando. A santa raiz, está lá em Isaías, perto do capítulo 10, é chamada de a santa semente. O toco, ainda que eu corte tudo, a santa semente é o toco. Brota tudo de novo. Talvez Então, por isso pessoas pediram uma superior redenção. Não facilita não. Isso, Hebreus cita isso. Pessoas tiveram como pedir para Deus, livra-me, e Deus livraria eles por serem homens dignos diante dele, do envio dele. No entanto, falaram, não queremos. Pensem em tudo isso. Pensem que 3 homens, quando viram uma fornalha, irmão, pensa morrer queimado. Demora a morrer. Sabe? Você tem que ser todo consumido. Aqueles homens olharam numa terra onde matavam a touro e falaram assim, olha, nós não vamos nos ajoelhar. Nós estamos sendo castigados, eu e meus 2 amigos aqui, praticavam tudo de ruim lá em Israel. Fomos mandados para cá, mas agora nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso. Então, não vamos adorar. Pode lançar a gente na fornalha e Deus decidiu livrá-los. Mas não foi porque eles falaram isso. Não pode, a gente tem medo da morte. Não, simplesmente Deus decretou, não vão morrer. Já se em Apocalipse diz que o mar trará os seus mortos, né? O que vai acontecer com quem foi cremado? Isso é um assunto para uma outra época, porque todo mundo pergunta isso. Tá? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, a morte dará os seus mortos. Mas a cremação, originalmente, é um ato druida. Mas foi autorizado pela igreja. Não importa, não vamos entrar nisso. Existe agora recentemente uma lei que a igreja católica autorizou a cremação, desde que as cinzas sejam guardadas no lugar. Tá bom, beleza então. Alguém pode cremar meu corpo, não é isso? Após eu morrer, eu estou morto, é isso? Vamos comentar isso no próximo estudo. Não vai ser esse tema não, mas me lembra de comentar isso. Por favor, nós vamos encerrar aqui, tá? Vamos colocar de pé, vamos orar. Não vamos ter o louvor, porque a finalização passou um pouco e na semana que vem a gente não vai estar aqui por causa da votação. Aí vamos continuar, vamos começar uma nova linha de estudos que serão diários, ou seja, serão temas que dificilmente não terminarão no mesmo dia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de infinita bondade e amor, Deus de misericórdia, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, Pai, nós agradecemos a Ti pela compreensão que nós não merecemos receber do Senhor, ó Pai. Senhor, em Teu nome, nós te agradecemos pela vida dos irmãos, por estar despertando, Senhor meu Deus, no coração de cada um salvo, reforçando cada vez mais no seu entendimento a realidade, Senhor meu Deus, do Teu juízo. Meu Pai amado, juntamente com a realidade do Teu juízo, a realidade da segurança dos santos em morar com o Senhor, Pai. Obrigado por tudo. Nos concede graça e vitória nesse dia, Pai Santo, até que sejamos tomados pelo Senhor definitivamente. Em nome de Jesus. Amém.